Sabe, quando acontece um dano ambiental, a história não acaba ali. Na verdade, é só o começo de uma resposta bem complexa. O que vem depois não é uma coisa só, mas sim todo um processo, com múltiplos caminhos para a responsabilização. Então, para a gente entender bem, vamos pensar num cenário concreto. Imagina só, uma barragem legal arrebenta e polui um rio. Um desastre, né? A primeira pergunta que vem na cabeça é: e aí? Quem é o responsável? Como a gente resolve isso? A resposta, olha, é bem mais fascinante do que parece. E é justamente aqui que a coisa fica interessante. A nossa legislação ambiental não dá uma solução única, mas três. É o que o pessoal chama de tríplice responsabilidade, onde um único evento pode gerar consequências em três áreas diferentes e muitas vezes independentes uma da outra. E que esferas são essas? São a administrativa, a civil e a penal. O ponto-chave aqui é entender que elas podem funcionar de forma independente. Para nossa análise de hoje, vamos focar nas duas primeiras, que são as mais comuns no dia a dia da reparação ambiental. Mas é importante saber que a esfera penal está lá sim, para aqueles casos mais graves. É um sistema pensado para não deixar nenhuma ponta solta. Ok, vamos começar pelo caminho administrativo. Pensa nele como a resposta direta do Estado, usando seu poder de polícia. É basicamente a consequência imediata por alguém ter quebrado uma regra ambiental que já existia. A melhor analogia para entender isso é a do trânsito. É batata. Imagina que alguém passou no sinal vermelho. Mesmo que não tenha batido em ninguém, não tenha causado acidente, essa pessoa quebrou uma regra, certo? Então, vai levar uma multa. A responsabilidade administrativa ambiental funciona do mesmo jeito. O foco está na infração em si. Não importa se houve um dano concreto ou não. E olha, as consequências aqui vão bem além de uma simples multinha, viu? O Estado pode apreender equipamentos, pode embargar uma obra inteira, parar tudo, pode até suspender a licença de operação de uma empresa. São ferramentas bem poderosas para garantir que as normas sejam cumpridas. Certo? Agora, dois detalhes técnicos, mas que são cruciais, tá? Primeiro, essa responsabilidade é subjetiva. Isso significa que é preciso provar a culpa de alguém, é pessoal. Segundo, ela prescreve, ou seja, tem prazo de validade. O governo tem um tempo, geralmente 5 anos, para aplicar a sanção. Se o tempo passar, já era, perdeu a chance. É bom guardar bem esses dois conceitos. Beleza, agora vamos para o segundo caminho, a esfera civil. E aqui, a conversa muda completamente de figura. Aqui não se trata mais de punir a infração, mas sim de consertar o estrago. O foco sai da regra e vai direto para a restauração do meio ambiente. Voltando para nossa analogia do trânsito. A multa do Detran é a parte administrativa. Pagar o conserto do carro em que se bateu, essa é a parte civil. No direito ambiental, a lógica é a mesma. É o dever de recuperar a área degradada, de replantar as árvores, de compensar o que foi perdido. E aqui que vem a maior virada de chave, o pulo do gato. Na esfera civil, a responsabilidade é objetiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a culpa não importa. O que importa é a atividade que causou o dano. Se a atividade poluiu, a obrigação de reparar existe. Ponto final. Para ter uma ideia do quão longe esse conceito vai, tem um exemplo extremo, quase absurdo. Imagina que um meteoro caia, acorde um dinossauro adormecido e esse dinossauro destrua uma barragem. O dono da barragem não teve culpa nenhuma, certo? Foi um evento totalmente imprevisível. Mesmo assim, pela teoria do risco integral, ele ainda tem o dever de reparar o dano ambiental. Por quê? Porque é o risco inerente à atividade dele. Então, os dois pontos-chave da esfera civil são o oposto da administrativa. Primeiro, a responsabilidade é objetiva, não precisa de culpa. E segundo, isso é muito importante, ela é imprescritível. A obrigação de reparar o meio ambiente nunca, jamais acaba. Então aqui a diferença fundamental fica bem clara. De um lado a gente tem a multa administrativa, pessoal e com prazo de validade. Do outro lado, a reparação civil, ligada à atividade, sem precisar de culpa e com uma obrigação que dura para sempre. Se tiver uma coisa para lembrar desta análise, é esta distinção. E dentro da esfera civil, a reparação não para no dano físico. Existe um outro tipo de dano a ser consertado, mais abstrato, mas igualmente poderoso: o dano moral coletivo. É quando a própria sociedade se sente agredida. Pensa naqueles desastres de grande escala, como o rompimento de uma grande barragem. A sensação de choque, de ojeriza, de repulsa que percorre toda a comunidade, isso tem um nome e tem um valor no direito ambiental. Tá, mas como se prova um sentimento coletivo? A lei simplifica isso.
Para eventos ambientais muito grandes, o dano moral coletivo é considerado em re ipsa, um termo em latim que significa a coisa fala por si. Ou seja, o fato em si, pela sua gravidade, já prova que o dano existe, não precisa de uma demonstração complexa. Vamos ver uns exemplos concretos para a coisa ficar mais palpável. Pichar um patrimônio histórico como a Serra dos Cristais causa uma repulsa coletiva que se presume. Ou, como neste outro caso, uma empresa de energia que instalou postes enormes numa área tombada em Diamantina, descaracterizando uma paisagem protegida pela Unesco. Ambos os casos geraram a obrigação de indenizar a sociedade. Mas essa rede de responsabilidade não para no setor privado não, hein? E se o próprio governo for o responsável? Ou se ele falhar no seu dever de fiscalizar? A esfera civil também tem uma resposta para isso. Basicamente, existem duas situações. Se o poder público, tipo um município, causa diretamente a poluição, ele é tratado igualzinho a uma empresa privada. A responsabilidade é objetiva e integral. Mas tem um segundo cenário, quando uma empresa privada causa o dano, mas o governo falhou em fiscalizar. Nesse caso, a responsabilidade é solidária, mas a execução é subsidiária. O que isso quer dizer? Primeiro, a justiça vai atrás da empresa que causou o dano. Se, e somente se, essa empresa não puder reparar o dano, porque faliu, desapareceu, sei lá, a obrigação passa para o poder público que foi omisso na fiscalização. Então, o ponto crucial é este. O sistema não é uma bagunça de regras confusas. Pelo contrário, é uma rede de segurança intencional, com várias camadas de proteção. O objetivo final é garantir que, não importa quem fale, o meio ambiente seja, no fim das contas, reparado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A ideia de que a obrigação de reparar um dano ambiental é imprescritível é juridicamente muito poderosa. Mas, filosoficamente, ela nos convida a pensar sobre o nosso papel como guardiões de um legado, com uma responsabilidade que transcende gerações.